sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre o que eu tive de poupar para fixar residência em Portugal. Então, esta é uma questão bastante pessoal porque aquilo que nós vamos poupar depende muito da cidade que escolhemos para morar e essa decisão em relação à cidade que escolhemos para morar vai pesar em relação à poupança que vamos fazer. Porquê? Porque o arrendamento e todos os outros custos envolvidos variam de cidade para cidade. E a poupança a fazer também depende da situação da pessoa, se a pessoa é solteira, se é casada, se tem filhos, se não tem. Isso é que eu mencionei no vídeo anterior que era muito importante fazer pesquisas. O conhecimento nos vai ajudar a tomar decisões importantes, corretas, de forma consciente, em relação a todo o processo e toda a situação que envolve a viagem e a estadia. Então, quando alguém me pergunta, Eunice, quanto é que eu devo preparar para a minha viagem? A resposta é depende. Depende de onde vais morar, ou seja, a cidade, depende também do lugar onde vais morar, e eu já vou explicar porque é que eu disse isso como se fosse repetidamente, mas não é, e também depende de quanto tempo a pessoa vai ficar sem estar a trabalhar. Portanto, se não trabalhar, vai só tirar, evidentemente a quantidade de valores que irá precisar é relativamente superior. Pronto, então, depende da cidade onde a pessoa vai morar e depende da situação em que vai morar. Ou seja, aqui em Portugal, quando as pessoas acabam de chegar, dependendo de se a pessoa é solteira, se é casada, se tem filhos ou se não tem, as pessoas costumam arrendar inicialmente quartos. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma, vamos imaginar que seja um apartamento com 3 quartos. Então, esse apartamento, em cada quarto fica um hóspede, ou um casal de hóspedes, né? Hóspedes não, inquilinos, prontos. Em cada quarto fica uma pessoa ou um casal, depende do que está ali em regra. E então, cada pessoa tem a sua vida própria no seu quarto, com as chaves. Geralmente estes quartos costumam ter roupeiro ou cômoda e uma cama e o colchão, no caso. Dizia eu, né? Um quarto, cada um no seu espaço, e dividem as áreas em comum, como a sala, a cozinha e a casa de banho. Então, muitas vezes, esse tipo de arrendamento de quartos costuma ter as despesas como luz, água, gás e internet incluídas no valor da renda. Às vezes sim, outras vezes não. Depende daquilo que o senhorio anunciar. Outra coisa importante a saber sobre isso é que normalmente quando se faz um arrendamento, independentemente de ser um apartamento ou um quarto, aqui em Portugal pedem uma renda, no mínimo, uma renda e uma caução. O que é a caução? A caução costuma ser geralmente o valor igual à da renda. Ou seja, se um quarto custar 200 euros por mês, a pessoa ao entrar terá de dar 200 euros para a renda relativa ao mês em que entra e uma caução. A caução costuma ser para reparar possíveis prejuízos que o inquilino fizer sobre o imóvel. Caso esteja tudo bem com a casa ou com o quarto que a pessoa arrendou, essa caução é devolvida inteiramente, ou seja, os 200 euros para o caso desse exemplo, ou então o inquilino pode usar os 30 dias seguintes ao dia em que anunciou que iria sair. Ou seja, vamos imaginar que eu pago a renda do mês de agosto no dia... Ou seja, vamos imaginar que eu pago a renda todo dia 1.
e com um mês de antecedência ao mês em que eu vou sair, informo ao senhorio que eu vou sair. Vamos imaginar que eu paguei o mês de agosto no dia 1 de agosto e no dia 31 de agosto termina o valor da renda que eu paguei no dia 1. Então, no dia 1 de setembro, do dia 1 de setembro até o dia 30 de setembro, se o meu senhorio verificar que está tudo ok em relação aos móveis que ele deixou no quarto e em relação ao quarto, então eu utilizo de 1 de setembro a 30 de setembro o valor do calção. Ou então, como eu disse, saio em agosto, no dia 31, e recebo o calção de volta, ok? Pronto, isso era uma coisa importante a mencionar. E essa regra vale tanto para quartos quanto para apartamentos. Geralmente é uma renda e um calção. Também há pessoas que cobram 2 rendas e um calção no caso de pessoas que não têm fiador, que é como se fosse um avalista, alguém que, caso nós falhemos a renda, vai suprir com o valor da renda. É muito difícil encontrar fiadores aqui, tem que ser pessoas de bastante confiança, ou então as pessoas geralmente costumam procurar uma agência, contratar uma agência de imóveis para recorrer ao arrendamento. É muito comum usarem plataformas como Imovirtual, Casa Sapo, Idealistas, OLX ou várias outras agências de imóveis para fazer arrendamentos de quartos e apartamentos. Vou falar sobre um dos erros que eu cometi e que as outras pessoas que vierem podem evitar. O que aconteceu? Quando eu cheguei a Portugal, em 2017, eu fui morar, arrendei um anexo. Na altura, o anexo custava 250 euros, com a luz e a água incluídos. Isto há 4 anos atrás. Atualmente, os preços andam exorbitantes. Façam uma pesquisazita nos sites que eu informei e nas plataformas que eu informei e vocês poderão ver então como é que andam os preços das casas, dos apartamentos, dos quartos e tudo mais. Voltando, então eu arrendei um anexo e o erro que eu cometi foi, então eu comprei eletrodomésticos e móveis, como sofá, uma mesa com cadeiras, um aparador, móveis novos. Móveis e eletrodomésticos novos, como uma máquina da roupa, o frigorífico, coisas que eu podia ter comprado usados, em bom estado, por um preço muito, mas muito inferior. Então, esse é um erro comum, se calhar até nem foi comum, foi só no meu caso, mas pronto, eu fiz isso. No caso, vocês podem utilizar o OLX, onde se encontram várias coisas que podemos comprar, desde eletrodomésticos, roupas, sapatos, serviços, tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar, nós podemos encontrar no OLX ou também no Marketplace, que é uma ferramenta do Facebook, em que as pessoas fazem vendas e compras. Então podemos sempre encontrar artigos usados a um bom preço e em bom estado. Claro que convém testar, ir se calhar ao encontro do vendedor, testar na presença dele, no caso de eletrodomésticos como uma máquina de roupa e como um frigorífico, testar na presença da pessoa para ver se realmente funciona, porque também existem aqui algumas pessoas que não são totalmente honestas em relação ao estado do eletrodoméstico ou do artigo que está a vender. Pronto, então essas são as minhas dicas para hoje, são todas essas informações que eu queria partilhar convosco. No próximo vídeo iremos falar de outros temas. Espero que vocês continuem a gostar, podem deixar aqui nos comentários o que vocês gostariam que eu falasse, algumas perguntas que gostariam que eu respondesse e, tão logo possa, farei um vídeo sobre o assunto.
Até lá! Tchau, tchau!